Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez as brabas do Timão ergueram a taça, o Corinthians é pentacampeão brasileiro num título absolutamente simbólico. Despedida de Arthur Elias para a seleção brasileira, eu vou falar sobre isso, e recorde de público na Neoquímica Arena. A Thamires foi a craque do jogo, fez o gol da vitória, da virada, fez muito mais do que isso, homenagens inclusive, e tem muito pra gente falar sobre esse dia simbólico, que representou muita coisa no futebol brasileiro. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora falar dessa final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, vencido pelo Corinthians. Não foi fácil, a Ferroviária é talvez a principal oponente do Corinthians nos últimos anos. Tem uma estrutura maravilhosa, uma categoria de base, uma equipe formadora, uma equipe campeã de Libertadores, uma equipe que vem conquistando títulos também, vem, digamos assim, rivalizando com o Corinthians. E aí, quando a gente teve a partir de 2019, né, a lei determinando que os clubes, os principais clubes de massa do Brasil, tivessem departamentos de futebol feminino para colocar os seus clubes nas principais ligas, né? Aí a gente percebeu um fortalecimento, inclusive de outras equipes que não olhavam tanto assim para o futebol feminino, diferentemente do Corinthians e da própria Ferroviária. Lá atrás o São José, entre outras equipes mais tradicionais que não são necessariamente dos principais clubes do Brasil, com exceção do Corinthians. Mas aí a gente viu o Inter investindo bastante, o Grêmio veio a reboque depois, porque lá no Sul o que um faz o outro tem que, né, não pode ficar muito atrás, mas o Inter tem uma força, a gente precisa reconhecer, muito maior no futebol feminino hoje, embora o Grêmio esteja chegando também. O São Paulo fez ótimos investimentos, o Palmeiras botou grana, contratou jogadoras do nível da Bia Zanerato, né, trazendo ela da China, do futebol chinês. Enfim, o futebol feminino foi ampliando, né, foi ganhando mais força por conta da nossa liga. Houve um tempo, não muito tempo atrás, em que nós precisávamos, para ter as nossas jogadoras, mesmo sem clube, treinando na Granja Comari na chamada seleção permanente, para que a gente pudesse ter renda para essas atletas, porque não havia calendário, para que elas tivessem um ritmo de treino, pelo menos, para que depois elas pudessem disputar Olimpíadas e mundiais, como acabou acontecendo, né, desde os anos 90, né? É muito recente. Então, o dia de hoje ele é simbólico, ele é representativo sob vários aspectos. O primeiro jogo do futebol feminino na Neoquímica Arena, do Corinthians, em 2018, não faz muito tempo, teve menos de 4 mil torcedores. Menos de 4 mil torcedores em 2018, num jogo do Corinthians na Neoquímica Arena. Hoje, nessa final entre Corinthians e Ferroviária, um público recorde no continente entre clubes do futebol feminino, 42.566 pessoas. Uma Neoquímica Arena lotada para acompanhar as brabas do Timão, um time absolutamente vencedor, vitorioso, competitivo, o principal da modalidade no Brasil e não à toa. Tem muito investimento, tem estrutura, tem um olhar diferente. A diretora executiva de futebol feminino do Corinthians é muito competente, a Cris Gambaré. Tive a oportunidade de conhecê-la, de entrevistá-la e vi que ali tem um trabalho diferente. E é claro que também está, digamos assim, cercado por conta do trabalho de Arthur Elias. E eu vou falar mais pra frente nesse vídeo aqui sobre o que representa Arthur Elias agora na seleção brasileira feminina. O Arthur Elias é um dos grandes responsáveis pelo fortalecimento da modalidade. É impressionante o que esse cara fez nos últimos 17 anos, né, quando ele começou, e até chegar nesse ápice, né? Porque o jogo foi de despedida para ele também. O jogo começa com um mosaico muito bonito da torcida do Corinthians, que abraça o futebol feminino, tá? Abraça todas as modalidades do clube, isso é muito bacana. Eu valorizo muito a Fiel por causa disso, cara. O futsal, tem o meu primo lá, o Davis, camisa 10, que é um fenômeno, é um craque, aí eu posso conviver muito, né? Sei, tenho na família alguém que representa as cores do Corinthians né, e dá pra ver o amor que o torcedor tem com o futsal, com a modalidade, com ele, né? Que é um baita jogador. Mas enfim, a torcida abraça quando o Corinthians está em campo, independentemente da modalidade. E no futebol feminino não é diferente. Um agradecimento ao Arthur Elias por tudo que ele representou e agora indo para a seleção feminina.
É um time que se modificou nos últimos anos, é verdade, perdeu algumas jogadoras, repatriou depois, né? A Milene, por exemplo, é uma jogadora que foi pro Inter, voltou, mas manteve uma base, né? E essa base ela passa pela Tamires, que é a capitã, a mamãe da Fiel, é uma craque que joga de lateral, de meia e fez um gol de centroavante, o gol da virada, aparecendo no meio, depois num cruzamento da direita, petrificando, né, a Luciana. Tem memes muito engraçados na internet, né, de que ela realmente não teve reação no gol, né, porque a Tamires chega com um elemento surpresa ali no meio da área para fazer o gol da virada, e a Luciana pegou muito, cara, especialmente no primeiro tempo. A Ferroviária faz um baita primeiro tempo, sai na frente, né, com o gol da Milena Carioca, e aí depois a Luciana pega duas bolas dificílimas, umas acho que da Tarciane numa cobrança de escanteio de cabeça, e aí depois a Milene dá um chute, um arremate de fora da área em cima, assim, a bola parecia que é alta, mas não, ela cai, e a Luciana tem que fazer uma baita defesa, e a Luciana é um dos destaques dessa Ferroviária, pegou pênaltis contra o São Paulo, pegou pênaltis ao longo de toda a competição, e tava pegando muito. Até que na cabeçada da Jennifer, no finalzinho do primeiro tempo, no cantinho ali, o Corinthians empata, o estádio vem, né? E aí no segundo tempo a Tamires faz o gol da virada e da vitória. Poderia não ser o gol do título, tá? Porque ainda tinha tempo para a Ferroviária reagir. Mas me chamou a atenção a comemoração da Tamires. Porque ela faz o gol e parece que ela sabia que aquele gol era o definitivo, né, que selaria o título. Porque ela, com uma calma absurda, vai até o banco de reservas, todo mundo querendo comemorar com ela, e ela pede calma. O Arthur Elias vai abraçá-la e ela pede calma. E ela chama desesperadamente a Grazi, que estava aquecendo. A Grazi tem 42 anos, está encerrando a sua carreira, uma carreira extremamente vitoriosa e pioneira. A Grazi é uma das pioneiras do futebol feminino quando a modalidade ela é completamente amadora. Ela foi eleita em 2021 a rainha do futebol feminino. Ela tem mais de 240 gols. Ela ganhou o primeiro Paulistão lá em 97 com a Formiga. E ela ainda participa das edições do futebol paulista e por isso ela foi homenageada como a rainha absoluta da modalidade da competição. E a Grazi está no banco de reservas aos seus 42 anos, encerrando esse ciclo. Depois de ter começado lá atrás, quando a situação era muito diferente, ver hoje, né, uma arena lotada, ela está lá, aquecendo entre as reservas, ela não está sendo utilizada constantemente, mas faz parte do grupo e é um símbolo, né, a mitológica, a capitã, a grande Grazi. E a Tamires, cara, faz o gol e chama a Grazi desesperadamente até que a Grazi vem, ela chama o Arthur e ela faz uma homenagem, uma reverência, né, na verdade, aos dois, e os dois retribuem a Tamires, que é um símbolo também desse Corinthians, e ali você vê, né, passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Foi um dia muito emocionante, cara, um dia muito simbólico para a modalidade, porque é uma modalidade que sofre muito preconceito, que as pessoas muitas vezes viram as costas, mas que foi vindo por conta dessas meninas e por conta de pessoas como o Arthur Elias, como a Cris Gambaré, como outras tantas, como a Rosana, que hoje, que era uma baita jogadora, que hoje está na seleção olímpica, para a gente poder, né, ter uma força, um fortalecimento na nossa seleção brasileira também, que era a técnica do Bragantino, a Rosana, que chegou a jogar no Palmeiras no final da sua carreira. Pois bem, o Corinthians vence com o recorde de público, sendo melhor do que a Ferroviária, apesar da Ferroviária vender caro, como toda a competição, e estava lá por méritos, porque é uma grande concorrente, e agora o Corinthians se vê sem o seu técnico. Por quê? Porque o Arthur Elias foi tardiamente, a meu ver, convidado para representar a seleção brasileira depois da demissão da sueca Pia Sundhage, que não fez um bom trabalho à frente da seleção. A nossa última aparição, né, na Copa do Mundo foi muito ruim. Ela teve alguns equívocos, né, de escolha, de convocação, deixando para trás jogadoras do quilate da Cristiane, e não seria nenhum agradecimento, não seria nenhuma caridade você convocar a Cris. A Cris está jogando demais ainda. Mas sei lá, né? Parece que tem uma birra com algumas jogadoras mais veteranas, existe uma necessidade de renovação que eu entendo, mas você não pode abrir mão de uma Cris numa Copa do Mundo, na minha opinião. E isso é só um exemplo. Vamos olhar para o Corinthians, por exemplo. Olha o que a Gabi Zanotti está fazendo nos últimos anos do futebol feminino e ela não é sequer lembrada, sei lá, porque tem 38 anos.
Que preconceito bobo é esse, né? De uma jogadora, de uma meia clássica que, enfim, tem jogado mais agora do que há algum tempo. Isso dito por pessoas do futebol feminino, inclusive do Arthur Elias, que agora está levando, obviamente, uma base do Corinthians para a seleção feminina, mas também vai ter um olhar mais globalizado. O Arthur Elias, cara, por que eu estou fazendo esse depoimento sobre o Arthur? Porque há cerca de 20 dias ele concedeu uma entrevista para mim e para o Denilson no nosso podcast. Quem quiser conferir, vale a pena. Você que gosta da modalidade, você que é torcedor do Corinthians, você que gosta da seleção feminina, você que admira o trabalho do Arthur, vale a pena. Eu nunca vi uma entrevista, e posso estar errado, pode ser que ele tenha falado dessa forma em outros espaços, eu nunca vi uma entrevista do Arthur como essa, porque ele fala de tudo. De como foi o começo, do porquê a escolha do futebol feminino, do porquê várias situações, de como o seu trabalho, a sua metodologia, é muito legal. Se você der uma busca lá, Denilson Show, no canal do Denilson lá, vai ter as últimas entrevistas lá. Tem recentemente o Diego Ribas, um pouco mais para trás ali o Rica Perrone, depois o Igor lá do Flow, e acho que na sequência ali talvez o Caio Ribeiro e o Arthur Elias. Cara, o Arthur Elias, ele começa com 20 e poucos anos, né? No time da USP, cara. Um time em que a mãe e a avó dele faziam a comida, em que ele tirava dinheiro do bolso para o transporte, para material esportivo, em que ele fazia permuta, combinava muitas vezes situações de ambulância, por exemplo, para elas treinarem ou para jogos. Isso aconteceu no Nacional também, porque aí ele vai para o Nacional. O Nacional, clube tradicional aqui de São Paulo. Em que elas, para treinar à noite, das 10 à meia-noite, precisava do farol dos carros. Cara, assim, a história que ele conta é um relato de uma modalidade que não existe, cara. Que não tem apoio, que não tem estrutura. E ele sempre trabalhou com futebol feminino. E todo esse crescimento dele até ele chegar no Corinthians fez com que ele hoje fosse esse técnico completamente vitorioso, dentro de um clube que tem estrutura. E aí você pode estar pensando assim, tá, Chico, mas ele também ganhou bastante porque ele tá num clube com estrutura. Mas isso tem a ver com a sua postura. Se você perguntar pro Arthur, ele vai sempre dizer, eu sempre que renovei meus contratos, mais do que um salário, eu exigia condições de trabalho. Eu fico aqui mais um ano, mas eu preciso melhorar a questão da fisioterapia, eu preciso melhorar a questão da rouparia, eu preciso melhorar a qualidade dos gramados, eu preciso melhorar o centro de treinamento, eu preciso dar estrutura para essas meninas. Qual é a condição que nós vamos ter para elas, qual é a peneira, como é o acesso, onde é que a gente vai poder garimpar essas meninas para ter mais competitividade. Então o Arthur, ele é um pilar, cara, desse futebol feminino. Porque ele foi crescendo, se desenvolvendo como profissional e desenvolvendo a modalidade. E quando você pergunta por que o futebol feminino, ele responde exatamente isso. Porque no futebol masculino, você termina a carreira de atleta, você vai fazer um curso, você vai começar lá na Série D, na Série C, demora 3 meses no máximo, você é demitido, então você não tem processo. No futebol feminino, ele disse que teria a possibilidade de, além de se desenvolver e desenvolver a modalidade, ele foi muito visionário nesse sentido, ele também teria a possibilidade de implementar as suas ideias. Indo para o masculino, ele ia começar como auxiliar. Então ele teria que implementar as ideias dos outros. Então seria um processo muito mais demorado. Curioso isso, porque você chegaria numa modalidade muito mais bem estruturada, valorizada, inclusive, e ele escolhe algo que ninguém escolheria. Inclusive, ele fala nessa entrevista, né, que as pessoas próximas diziam, você tá maluco, cara? Futebol feminino não existe no Brasil. Não tem apoio, não tem estrutura. E ele foi lá, né, capinando onde tudo era mato, juntamente das meninas, evidentemente, até chegar no ápice, que é treinar a seleção brasileira, que estará em ótimas mãos. A gente não sabe se ele vai ganhar uma Copa do Mundo, a gente não sabe se ele vai fazer um bom trabalho, não tem como saber. É diferente o dia a dia de clube e de seleção, a gente sabe disso. Mas não há nome melhor, por tudo que a gente está acompanhando, e a despedida com mais um título, pentacampeão brasileiro, né, 4º consecutivo, sobre a Ferroviária, com recorde de público, com a Tamires fazendo gol, com homenagem para a Grazi. Que dia histórico, meus amigos. Parabéns às bravas do Timão, ao torcedor do Corinthians. A gente viu a história acontecer diante dos nossos olhos. E daqui a alguns anos, quando a gente perceber outras, digamos assim, vitórias do futebol feminino, e eu digo até mesmo daqui a pouco o Brasil ganhando uma medalha de ouro na Olimpíada, uma Copa do Mundo, a gente vai lembrar desse dia. Esse dia ele está entre alguns chaves
das conquistas dessa modalidade que chegou para ficar. Demorou um pouquinho, mas aos poucos ela vai, né, se estabelecendo. E o Corinthians tem muita responsabilidade nisso. Comentem aqui o que vocês acharam de tudo que eu falei aqui, falei bastante. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!